Galera abençoada que acompanha esse canal PLHS Dias, trazendo informações e notícias quentíssimas e importantes para você se ligar, para você se informar. E hoje vamos falar aí do Witzel inelegível por 5 anos. Witzel, até que enfim, né, a nossa justiça funcionando no Brasil. Vamos falar também do deputado Eduardo Bananinha, trazendo um monte de mentira pela Jovem Pan. Vamos falar também sobre o general Ramos, que saiu um áudio dele aí falando que se vacinou escondido. Vamos falar sobre isso tudo, general frouxo, né? Hoje nós assistimos aí a nossa instituição, que era para ser uma instituição para ser uma instituição que seja independente, mas as nossas instituições estão todas corrompidas e todas debaixo da classe política. Então, galera, antes de começar esse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, compartilhe aí pelo Telegram, compartilhe no WhatsApp, nos grupos de Facebook aí, compartilhe geral aí, para as pessoas estar se informando, para as pessoas estar se ligando nas notícias e trazendo uma verdade nua e crua, que esse é o nosso canal, é para isso. Tá? Aqui a gente não bajula político, a gente não fala política, não temos política de estimação, aqui nós setamos o cacete no político, que é corrupto, político que não está fazendo o seu trabalho. Aqui a gente mete a madeira nesses caras, valeu? Então, vamos começar o vídeo de hoje falando aí do Witzel que se elegeu aí, né, para 2019 aí, se elegeu com a ideia de ser um bolsonarista. A ideia do Bolsonaro era até boa na época que estávamos de saco cheio do PT. O Witzel veio com a ideia, né, realmente de combater a criminalidade no Rio de Janeiro, de fazer um governo que os outros governadores, como Cabral, como os outros canalhas que estavam antes ali, ele veio trazer como juiz, tentar trazer uma nova cara para o Rio de Janeiro, mas isso não aconteceu, como também não aconteceu com o Bolsonaro. Nós nos decepcionando. Whitson, né, depois que chegou ao poder de governador, só fez cagada atrás da outra. E quando veio aí, realmente não combateu a corrupção, não combateu a criminalidade no Brasil, no Rio de Janeiro, continua a mesma porcaria. Ele falou que ia implantar algumas ações que não implantou. A criminalidade no Rio de Janeiro hoje continua a mesma. E os cofres assaltados no Rio de Janeiro, né? Tu vê aí políticos, deputados, prefeitos, vereadores envolvidos com corrupção. E o próprio Whitson também, conforme, né, investigações, Whitson e secretários e alguns aí desviaram milhões de verbas públicas aí na questão do combate à pandemia, hospitais que não foram feitos. Então, muitas pessoas morrendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi abandonado já estava abandonado pelos candidatos anteriores ali, né? Cabral, que fez uma canalice toda, aquela corrupção toda de Cabral, também a corrupção toda de Garotinho. Então, o Rio de Janeiro vivia numa desgraça total. E aí, o Witzel, que parecia uma luz no fim do túnel, como o Bolsonaro, era apenas um trem. Era apenas um trem desgovernado que atropelou muita gente, muitas pessoas morreram na questão do Covid no Rio de Janeiro. Não foi feito hospitais, não tivemos vacina, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Né? O presidente aí teve 11 contratos para assinar pedido de vacina, mas não quis se vacinar, não quis trazer a vacina. E aí o Brasil temos hoje 400 mil pessoas mortas por causa da Covid. Tem até muito mais, né? Porque muitos são relatados ali como outras doenças e tal, mas não tiveram um exame mesmo comprovado. Então, o Witzel, né, a justiça, por alguns votos, acho que foi 5-1, ou 4-1, se eu não me engano, Witzel foi considerado inelegível por 5 anos e
sofreu o impeachment aí, graças a Deus não volta mais, já estamos de saco cheio desses canalhas. Witzel, vai procurar tua turma, né? O Rio de Janeiro não precisa de você e não precisa de canalhas como o Witzel, como Cabral e outros aí que passaram. E o povo carioca precisa aprender a votar. Eu sei que o Witzel aí foi uma decepção, né? Como tivemos com o Bolsonaro também. Né? Nos vídeos anteriores aqui a gente fala do Bolsonaro também, que foi uma decepção, que o Bolsonaro pegou e falou que ia combater a corrupção, combater um monte de coisa, mas só fez as mesmas políticas velhas que Lula e os antecessores fizeram. Né? Vamos falar também do Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, conhecido aí. Eduardo Bolsonaro foi na Jovem Pan, né, no Pânico, e lá, né, falou um monte de mentira, que nós sabemos que é mentira, que o governo, né, o próprio Marinho ali, falou algumas coisas ali, pressionou o Eduardo Bananinha, mas aí quando o Eduardo Bananinha estava sendo pressionado ali para a parede, foi ali alguns ali adeptos ao governo, onde a Jovem Pan é uma vergonha hoje, virou uma assessoria do governo, onde eles passam pano no governo, passam pano pelas atitudes, o governo não criticam o governo. Hoje o governo parece um governo, o melhor governo do mundo, né, porque não se pode criticar o presidente. E aí Marinho, né, trazendo algumas informações, falou sobre a vacina, que, né, o próprio presidente teve 11 contratos para assinar a pedido anteriormente. Se ele tivesse feito aqueles contratos pedindo a vacina antecipada, hoje não teria os 400 mil mortos. E aí o Eduardo Bolsonaro passou pano, falou que não era comprovado. E aí o próprio Marinho falou assim, pô, o Brasil, o Bolsonaro foi comprovado, isso é fato, que o Bolsonaro até hoje ele não quer que o povo se vacine, ele lutou contra a vacinação, aí depois viu que realmente já existia um contrato, já existia compras de vacina, onde pessoas estavam morrendo e as pessoas estavam criticando o governo, aí ele voltou e disse, né, pela frente das câmeras que, né, os bolsonaristas aí falando que esse governo foi um governo que combateu realmente a Covid. Não foi. O presidente, ele incentivou as pessoas a não usar máscara. Muitos aí, né, veio políticos aí da base bolsonarista não usando máscara. Ele não combateu teve a questão do distanciamento, o presidente não foi a favor do distanciamento, né? Não foi a favor da vacinação, a Coronavac, ele foi contra a Coronavac. Hoje a vacina que tem sido mais vacinado o brasileiro hoje é a Coronavac, está sendo espalhada pelo Brasil todo. Se não fosse a Coronavac, essa vacina aí, a vacina que ele falou aí, que era do Dória, que era da China, que falou que não iria comprar vacina nenhuma da China, que a China não compraria. A própria mãe do Bolsonaro foi vacinada pela vacina do Dória. Então, é uma hipocrisia tremenda, né? Os bolsonaristas aí, alguns aí sendo vacinados pela coronavírus, né? O próprio aí, o Siqueira Júnior aí, que é bolsonarista, passa pano também, falou que não é tomar vacina, que sei o que lá, que dá mais a vacina da China, criticou o Dória, né? Não que seja a vacina do Dória, a vacina o Butantan que fabricou essas vacinas, então é um patrimônio do Brasil, não é da vacina do Dória. Mas ele falou ali, como um bolsonarista, criticou o Dória, criticou a vacina, como é que eles dizem, né? A Coronavac. E o Siqueira lá depois estava com um vídeo lá, tô vacinando, gritando lá. É uma pura hipocrisia e muitos aí bolsonaristas tomando a vacina, né, no qual criticavam antes, falavam que era uma vacina da China, que não ia tomar, que viraria um jacaré, né, e combatiam a vacina. E aí hoje, com a questão da CPI, da Covid e muitas coisas que têm acontecido, tem agora os bolsonaristas. E aí o Marinho pressiona também, falando que o próprio bolsonarista critica o STF, mas, como a gente disse também nos vídeos anteriores,
os bolsonaristas, o Bolsonaro preferiu ser amigo de Toffoli, de Gilmar Mendes, né? Sem falar de sancionou várias porcarias como abuso de autoridade, lei do Freixo, que é juiz de garantia, e hoje o próprio Marinho ali joga na cara do Eduardo Bolsonaro que como é que o Brasil hoje pode se dizer, o próprio governo se dizer que o STF combate o STF, sendo que também ele até falou da CPI da Lava Toga, o Flávio Bolsonaro juntou com um petista para barrar a Lava Toga, aí o próprio Eduardo Bolsonaro fugiu do assunto, alguns ali, aquele pessoal ali fala pra caramba do pânico, você não entende nada, né? E quando o próprio Marinho ali, algumas pessoas começam a pressionar o Eduardo Bolsonaro, aí vem aquela galera falando pra passar pano no governo, aquele tal de Adrilles também, cara chato pra camazinha de cara chato pra caramba, e aí quando foram pressionados ali, pressionaram o Eduardo Bananinha, que não teve nem o que falar, porque são fatos e contra fatos não há argumento. E aí falou do próprio Flávio, que com petista barraram a Lava Toga, né? Sem falar que o presidente foi sendo amigo aí do Toffoli de Gilmar Mendes, indicou Aras, indicou Cássio Nunes. Eu tô cansado de falar isso no meu vídeo aqui, todo mundo fala, pô, toda hora fala esse negócio, questão, e realmente, né, o Bolsonaro foi uma decepção, o governo é uma decepção, Eduardo Bananinha também, uma decepção, não faz nada como deputado, não traz nada de útil, né, e como essa classe nova aí, que fala que era uma classe nova de políticos novos, estão gastando muito dinheiro, conforme o portal da transparência, né? Você vê aí, não tem projetos nenhum, reformas políticas que era para ser feita nada, essa politicagem aí, senadores, deputados, senadores aí, eles fazem porcarias para se proteger, para tentar tirar mais dinheiro do povo, para fazer mais privilégio para eles, mas reforma política, nada. Uma reforma nas leis, nada. Reforma administrativa, nada. Privatizações, nada. Esses caras, realmente o Brasil hoje vive essa canalice, essa safadeza, onde nós estamos dentro d'água com esses políticos. Precisamos votar melhor em 2022. Outro assunto também que nós vamos falar é do general Ramos, né? Saiu um áudio dele aí falando com o Paulo Guedes. Ó, Paulo, eu tive que tomar uma vacina escondida aí, porque sabe como é que é, né? O governo aí, o próprio Bolsonaro, a base do governo, eles não querem que a gente tome a vacina. E aí ele falou que tomou a vacina porque, né, tem filhos para criar, uma mulher, esposa bonita aí para criar, para cuidar, netos, e não queria morrer cedo. Então você vê a covardia, né, a frouxidão até do general, que era para ser um general, né, um general que combate, né, a safadeza, a canalice no Brasil. Hoje nós vemos um general, né, com medo do presidente Bolsonaro, com medo do governo, se sujeitando ao governo. Você não tem mais um general como alguns generais aí que tivemos no Brasil, né, generais que peitam, generais que realmente combate a canalice, a safadeza. Então por isso que a gente vê hoje um general frouxo falando escondido que não tomou vacina porque com medo da reação do Bolsonaro e da base do governo aí. Alguns iam criticar ele. Então o exército hoje, né, um exército que é um exército independente, um exército, uma aeronáutica, né, militares que realmente eram aqueles militares que, se for possível, eles enfrentariam o inimigo, enfrentariam até os políticos, juízes, se fosse necessário, chegariam até a tomar o poder, se fosse necessário. Hoje nós temos visto o exército, os militares se sujeitando a essa classe podre política, se sujeitando a esse sistema podre político. Então o general Ramos aí realmente é uma vergonha. Você
com esse medo, com essa mentalidade de se submeter ao governo. Você tem que tomar a vacina sim, cara. Você tem que ser o exemplo, né? Nós vimos aí, ao contrário de outros países aí, em Israel lá, o presidente de Israel, o cara, rapaz, fez a questão de não só tomar a vacina, mas ele foi lá o primeiro a tomar a vacina. O cara, ele não se sujeitou ao que ia falar dele. Ele realmente pegou e tomou a vacina e trouxe a vacina para o seu país. Hoje Israel, todos vacinados, né? E o Covid lá hoje, você praticamente terminado o Covid. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado pela ajuda aí, um abraço.